Em nosso estudo de hoje, a lição 27 do livro Justiça Divina tem por título Nos Círculos da Fé. Acende a flama da reverência, onde observes lisura na ideia religiosa. Lembremos-nos com o devido apreço aos irmãos que esposam princípios diferentes do nosso, de que existem tantos modos de expressar confiança no Criador, quanto são os estágios evolutivos das criaturas. Aos que pretendem louvar a infinita bondade, manejando boréis, aos que supõem plenamente desobrigados de todos os compromissos com a própria crença, tão somente por se entregarem a bailados exóticos, aos que se cobrem de amuletos, admitindo que o eterno poder vibre absolutamente concentrado nas figurações geométricas, aos que fazem votos de solidão, crendo agradar aos céus, fugindo de trabalhar, aos que levantam santuários de ouro e pedraria, julgando homenagear o divino amor, e ainda os que se presumem detentores de prerrogativas e honras especiais, pondo e dispondo nos assuntos da alma, como se Deus não passasse de arruinado ancião ao sabor do capricho de filhos egoístas e intransigentes. Ainda assim, toda vez que se mostrem sinceros, não lhes negue consideração e respeito. Quase sempre são corações infantis, usando símbolos como exercícios da escola, ou sofrendo sugestões de terror para se acomodarem à disciplina. Contudo, não lhe abraces as ilusões a pretexto de honorificar a fraternidade, porque a verdadeira fraternidade se movimenta a favor dos companheiros de evolução, clareando-lhes os raciocínios sem violentar-lhes o sentimento. É preciso não engrossar hoje as amarras do preconceito para que o preconceito não se faça crueldade amanhã, perseguindo em nome da caridade ou supliciando em nome da fé. Se a doutrina espírita já te alcançou o entendimento, apoiando-te a libertação interior e ensinando-te a religião natural da responsabilidade com Deus em ti mesmo, recorda a promessa do Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade, afinal, vos fará livres. A gente parte do princípio de que se o aprendizado maior nosso aqui na Terra é aprender a amar ao próximo como a si mesmo, é sair do ego, que a gente ainda se encontra muito preso, e fazer diferença na vida das pessoas, entender essa harmonia, esse altruísmo, toda essa questão universal da solidariedade, a gente começa a perceber o seguinte: se você desrespeitar a religião de uma outra pessoa, você pode estar cometendo o maior ato contrário ao amar ao próximo. Porque normalmente a pessoa baseia todos os seus princípios e toda a sua forma de vida naqueles princípios religiosos que ela abraça, que ela escolhe. E quando você faz qualquer ataque, qualquer comentário, né, você foge completamente do objetivo e você entra no campo da intolerância religiosa, que, como diz o Emmanuel de maneira brilhante, ele vem falar que o preconceito pode se tornar crueldade amanhã, como aconteceu ao longo da história. A gente para ver que as principais e as mais sanguinolentas guerras que existiram até hoje foram guerras religiosas, foram as guerras das cruzadas, Noite de São Bartolomeu, na França, foi a Segunda Guerra Mundial, não deixa de ser, claro, essa mais do que nunca, uma guerra contra os judeus também, quer dizer, todas as guerras do ponto de vista religioso. Mas o Emmanuel, ele vem chamar a atenção para a gente de que, assim como as várias etapas evolutivas do espírito existem várias religiões, várias denominações, cada um com o seu costume, cada um com o seu rito, e aqui na Terra muito mais de ritos exteriores, e que a gente observa, a gente procura retirar o que tem de bom ali, o que a gente não concorda, a gente simplesmente respeita, e a gente vai entender que vai chegar um dia em que todos terão noções maiores da realidade espiritual. E uma vez foi perguntado para o Leon Denis, o espiritismo, olha a pretensão, o espiritismo seria a religião do futuro?
E a resposta que Leon Denis deu foi uma resposta maravilhosa, que falou assim: o espiritismo partiu da ciência e se agarra na ciência, é mais fácil que seja o futuro das religiões, mas respeitando cada uma no ponto em que se encontra. Enquanto a gente não tem ainda a visão espiritual de maneira mais ostensiva, o que acontece? Cada um cria o seu sistema, mas daqui a pouco todo mundo vai estar observando o perispírito. E quando todo mundo observar o perispírito e tiver essa certeza da imortalidade da alma, o que acontece? Cada um dentro do seu sistema vai dar o nome que quiser. A gente tem nomes diferentes para várias coisas. Um chama de mentor, outro chama de guia, outro anjo de Espírito Santo, outro anjo da guarda. Daqui a pouco a gente vai ver o significado de cada um deles. É a mesma coisa. São vários nomes para a mesma figura. Então, a gente vai aprender a respeitar cada uma do jeito que é e acabou. Mas o Emmanuel vem falar para a gente, assim, interessante, né, que ele vem falar que tem pessoas que ficam manejando boréis, tem pessoas que vão apenas para fazer danças exóticas, bailados exóticos, tem outros que se cobrem de amuletos e acreditam que o poder está nas figuras geométricas que são construídas, né, com esses amuletos. Tem gente que se isola para fazer voto de castidade nos monastérios e também na vida asceta, como acontece lá no Oriente. Muitos fugindo de trabalhar, o Emmanuel faz esse comentário. Tem outros que criam santuários de ouro mesmo, de pedraria, julgam homenagear o divino amor dessa maneira. E todos devem ser respeitados. E tem aqueles que ainda se presumem detentores de prerrogativas e honras especiais, né? É até interessante, né? A gente convive com alguns ciclos que parece que a pessoa se sente um pouco ofendida quando vê alguém de uma outra religião comentar sobre o Evangelho, porque ele se considera até autoridade dentro do assunto, e autoridade que não poderia ser questionada por qualquer um, partindo do princípio que nós seríamos qualquer um, porque não somos da religião dele. Mas a gente vai respeitar todos e a gente vai fazer o nosso estudo. Sim, hoje a gente conquistou essa liberdade religiosa através da nossa legislação e está tentando trazer essa realidade para a nossa sociedade aos poucos, porque a gente sabe que a intolerância religiosa ainda é muito grave. A gente observa nesse momento guerras que estão acontecendo na Europa por conta de intolerância religiosa ainda, em pleno século XXI. A gente sabe que a intolerância religiosa aqui no Brasil, de regra, não tira vidas, mas ainda acaba com amizades, com casamentos, com relacionamentos, e principalmente quando a prova se apresenta no meio do caminho. Os dois se casaram e eu conheço gente que 20 anos depois, um dos dois se tornou membro de uma determinada religião e acabou, a vida ficou insuportável para os dois e acabaram se separando. São provas que a gente vive e que a gente precisa aprender a superar, aprender a lidar e entender o que essa prova está trazendo para a gente de ensinamento. Mas a gente só vem lembrar que com Cristo falava para a gente: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. A gente vai tecer aqui alguns comentários lembrando que Jesus não criou religião nenhuma. A religião de Jesus era respeito, era amar ao próximo. Os preconceitos da época em matéria de religião foram combatidos. Quando Jesus vai até a cidade de Samaria, vai até a mulher que está tirando água no poço, a samaritana que está tirando água no poço. Quando Jesus autoriza Pedro a ir até os gentios, lá no livro Atos dos Apóstolos, e principalmente quando Jesus elege Paulo de Tarso para ser aquele mensageiro para os gentios mais distantes. Porque Paulo de Tarso, sim, foi para a Turquia, foi para a Grécia, foi para vários lugares, até chegar em Roma e levar o seu evangelho para Roma, tendo total respeito às outras religiões. Um respeito tão bonito que fez com que Paulo, na carta aos Gálatas, ele quebrasse até com a sua própria cultura judaica, falando assim: se você aceitou o Cristo, você não precisa ser circuncidado dentro da tradição judaica, e você inclusive passou a ser descendente até de Abraão. Ele quebrou até a genealogia, que é uma coisa tão valorizada dentro da cultura judaica. Então é esse exemplo que a gente deve seguir.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.